A paz aos amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Mais uma vez aqui com os amados para trazer mais um estudo, darmos continuidade à série Noé. Hoje vamos falar sobre o corvo e a pomba, que se encontra em Gênesis 8, versículo 7. Vamos à leitura. E soltou um corvo, a qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Só até aqui, meus amados, a leitura, e depois nós vamos dar continuidade à leitura, Primeiramente, nós vamos falar sobre essa dualidade que existia entre o corvo e a pomba. O corvo é um animal escuro, preto, representando treva. A pomba já é um animal que revela o bem, que é branca, luz. Então, essa dualidade dessas duas aves, entre luz e trevas, entre bem e mal. E eu vou fazer analogia sempre sobre essas duas aves, e no decorrer do estudo vocês vão compreender o que eu quero dizer. Então, primeiramente, nós vamos entender que o corvo é um animal impuro, que representa o mal. Seu alimento é carniça, de coisas imundas, podres. Este é o corvo. Vamos à leitura do 8, que diz assim: depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E aí nós vemos que a pombinha ela foi solta, mas não encontrou lugar para pousar o seu pé. E voltou para dentro da arca, e Noé pega ela e guarda. Mas em nenhum momento o corvo voltou. E o texto não nos transmite. O texto diz que ele ficou indo e voltando. Ficou sobrevoando sobre a arca. Mas encontrou lugar para pousar o seu pé. Como assim, irmão? Porque ao redor da arca existia cadáveres boiando sobre as águas. Muitos cadáveres. Então ela encontrou lugar para o vosso pé e dali se alimentava daquelas coisas. Se alimentava. Agora a pomba ela já é diferente. Ela não tinha hábito de comer coisas impuras. Além de representar pureza, santidade, paz, esperança, de ela ser meiga, inocente, característica da igreja. Característica da igreja. Então eu vou fazer essa analogia aqui sobre o corvo representar o povo ímpio e a pomba representar a igreja. Porque lá em João 3, versículo 19, o Senhor diz assim, o Senhor Jesus fala: a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, amado, eles deram mais ênfase às coisas desse mundo, às trevas. Estão representadas nesse animal obscuro, sombrio, considerado um animal maligno, que é o povo. A pomba, algo interessante também, a sua alimentação é grão, é trigo, milho, cevada. Vai nos levar para o quê? Para a colheita do trigo, da cevada, a qual está sendo representada na igreja, essa pomba. Então, no decorrer das leituras, a qual nós fizemos, nós vamos ver que o versículo 10, ele esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Vamos ver o número 7 mais uma vez aqui em conexão. O número 7, nos levando para o 7º milênio. Da mesma forma que a arca era um meio de salvação para o povo daquela época, o Senhor vai nos mostrar em outro modo e outra perspectiva, mas no mesmo contexto que é Cristo Jesus, a salvação para a humanidade. Então, provável que à tardezinha a pombinha volta trazendo no seu bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. De tantas árvores, meus amados, que existiam na antiguidade, desde a criação do mundo, mas logo uma oliveira, porque o Senhor é perfeito. O Senhor nos mostra que para a humanidade ainda tinha salvação. E essa salvação estava no seu Filho, Jesus Cristo, através da verdadeira oliveira que é Ele. Cristo representa essa oliveira. E aqui diz aqui, uma folha de uma nova
uma folha nova de oliveira. E a oliveira, ela sobreviveu ao dilúvio de 150 dias que a água já estava sobre a terra, né? Ela sobreviveu porque a salvação está nela. Então nós vamos ver algo interessante também, que um ponto interessante da pomba, que ela não necessita de banho, meus amados. Ela não necessita de banho. Ela tem uma espécie de azeite dentro dela, dentro de si próprio, que é um altar. Essa altar faz a limpeza de dentro para fora. Este óleo é produzido dentro dela, uma glândula que produz óleo, mantendo a plumagem limpa por fora. Por isso é um animal puro, limpo, porque vai ter essa representação. Vai ter essa representação. E o 12, então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. E aí Noé espera mais 7 dias, meus amados. Mais uma vez o número 7, sempre fazendo ligação. E foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O número 3 de confirmação e também o número 3 levando para o terceiro dia, nos fazendo ligação ao terceiro dia. E ele vai soltar. E ela, porém, já não tornou a ele mais. Mas por que a pomba não tornou mais a Noé? Porque ela encontrou repouso e ali fez seu ninho sobre a oliveira. Como se estivesse fazendo o quê? Morada na verdadeira oliveira. Eu vejo aqui uma ligação tremenda quando João Batista está batizando a Jesus Cristo. E aí está vindo o Espírito Santo em forma de pomba, uma teofania do Espírito Santo sobre Jesus. E ali é como se a pomba estivesse derramando azeite sobre a sua cabeça e ele sendo ungido. Ele sendo ungido pelo próprio Pai. Porque a palavra Messias significa ungido, meus amados. E no decorrer de toda a história da Bíblia, até nos evangelhos sinóticos, a gente não vê relato de homens ungindo Cristo. Mas o próprio Pai foi quem ungiu ele. Seu próprio eterno e Criador foi quem ungiu. Então, eu vejo algo tremendo. Essa pomba vindo, derramando azeite sobre sua cabeça e fazendo morada. Fazendo seu ninho nesta oliveira. Foi o que aconteceu com essa pomba. E nós vemos que a pomba tem uma ligação tremenda com a igreja. E o corvo com o povo ímpio, né? Que dá mais crédito às coisas que estão fora da arca do que ficar na presença de Jesus Cristo, que é a arca. Muitas vezes as pessoas dão crédito a viverem no mundo e o que o mundo oferece do que estar na presença de Deus. Às vezes muitos são levados para dentro da arca. A arca, eu digo aqui, o lugar de congregação, qualquer canto, pode ser sua casa, onde você se congregue com seus irmãos. Às vezes muitos são levados pelo parente, pela mãe, e estão ali, mas quando tem a primeira oportunidade de sair de dentro da arca, eles não voltam mais. Porque o que o mundo oferece ao redor são muitos prazeres do pecado, que é a carne. Prazeres da carne está ao redor da arca. Então a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida lhe atrai mais, que está através dessas coisas imundas, dessa ilusão de soberba, de ganância que este mundo oferece com essas imundícias, que é passageira. Mas Cristo, ele tem a verdadeira salvação. Se ela esperar mais um pouquinho, ela ia ver que a oliveira é quem ia dar o verdadeiro descanso e repouso. Descanso e repouso. Mas não. Preferiu as coisas imundas que estavam boiando sobre as águas do que esperar mais um pouquinho para a oliveira salvar a humanidade. E aqui, em Isaías 60, versículo 8, vamos ter a ligação com essa igreja,
que diz assim: quem são estes que voam como uma nuvem e como umas pombas em direção às suas janelas? Como Noé estivesse soltando a pomba e ela voando, e o Senhor vendo e dizendo: quem é esta que vem voando como uma pomba, né? Em direção às minhas janelas, para repousar em mim. Nós vemos também aqui em Cantares 4:1 que diz assim: eis que tu és formosa, meu amor, eis que tu és formosa, teus olhos como os das pombas entre as tuas tranças. E vamos também ter essa ligação aqui, que Cantares 1:15, que diz assim: eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, tu tens os olhos das pombas. Olha aqui, o amado compara a sua amada, que é a igreja, que os olhos dela são como de pombas, são meigos, sinceridade e pureza. O Senhor vê nesta pomba. Então nós também vemos aqui em Cantares 6:9, que vai dizer assim: mais uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe, a única, a predileta, daquela que a deu à luz, e viram-lhe as donzelas, e lhe chamaram Tindosa, e viram-lhe as rainhas, e as concubinas, e o louvaram. É como se as donzelas, as rainhas, as concubinas louvaram pela grandeza e a beleza desta pomba. Porque a Nova Jerusalém, ela é revestida de pérolas, pedras preciosas e adornada. O brilho dela chega a encantar as nações naquele grande dia. E aqui nós vamos ver também em Salmo 68:13, que vós tendes garantias entre os vasos, vós sereis como as asas de uma pomba, coberta de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Nós já vamos ver aqui, meus amados, a ligação desta pomba com a glorificação. É a prata e o ouro passando pelo fogo, sendo purificada e glorificada. É a comparação que o Senhor faz à sua amada igreja. E é tremenda, mano. É tremendo. Então, nós vemos hoje, o ensinamento de hoje, que nós devemos ser como lá em Mateus 10, versículo 16, diz que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que nós devemos ter uma simplicidade das pombas, né? Para que nós venhamos conseguir fazer a vontade do noivo. E naquele grande dia está regozijando aquele grande casamento, a grande união entre o amado e a sua amada. Que nós não venhamos ser corvo, desobedientes, que dá mais valor às coisas que estão fora da arca do que viver dentro da arca. Entenda uma coisa, que há salvação para a humanidade, e ela está na oliveira. Basta só você crer e confiar. Basta crer e confiar que o Senhor vai fazer morada em mim e em você. Esta é a palavra de hoje da série Noé. Tem mais um vídeo para darmos o término da série e viemos com mais séries. Agradeço pelos irmãos, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e comente alguma coisa se foi do seu agrado. Fiquem todos na paz do nosso Eterno.